Olá, bem-vindos a mais um episódio, mais uma viagem da nossa rúbrica aqui na nossa nave. Hoje vamos ter Ineses à conversa na nave. Tenho aqui comigo a Inês Cancela. Minha querida, bem-vinda à nave. Hoje és tu que nos vens dar aqui, nos vens ensinar, e eu que também sou a tua aluna, também sou aqui aprendiz de todos os temas que tu vens aqui trazer. O que é que tu neste momento fazes assim? O que é que tu representas neste momento? Olha, neste momento, primeiro obrigada por estar aqui na tua nave, vamos embarcar juntas e eu também aprendo contigo, portanto é recíproco, portanto obrigada. Eu acho que tenho uma missão grande que é desconstruir o que é que o marketing significa. E o marketing, então, a gente acha que é puramente comunicar ou então uma ação de venda forçada. Pronto, e eu aprendi, estudei publicidade, marketing, trabalhei em agências de publicidade e em empresas de marketing. E aquilo que eu adoro mais fazer é através da consultoria de marketing intuitivo, que é aquilo que eu ando a fazer, é desconstruir que o marketing não é apenas comunicar e vender, mas é assim desde o ponto zero da criação, do preço, da valorização, da distribuição, da produção, de como é que aquele produto vai chegar ao mercado, dá-lhe um nome, dá-lhe uma marca. Ou seja, não é só nós temos um perfil muito bonito no Instagram que estamos a fazer marketing, não é? E por detrás do marketing existe o empreendedorismo ou o empresário, como lhe queiramos chamar. Portanto, eu acho que a minha missão é desconstruir o que é que o marketing é e o que é que isso pode representar de positivo e de útil para um empreendedor ou para um empresário, porque o marketing é transversal, não é apenas para empreendedores como nós que temos negócio, mas também em todas as empresas têm departamentos de marketing e eu estive em vários departamentos de Claro, marketing. ou seja, aprendeste, fizeste a escola, mas depois também fizeste a tua escola de vida e desenvolvimento pessoal e daí nasce essa fusão, não é? E tu tens um projeto que é o Hello Beautiful, com a Joana, não é? E o que é que vocês criaram? Qual é o conceito do vosso projeto? Olha, o Hello Beautiful pretende ser, ao início era apenas um podcast. Eu adoro o nome, Pronto. Acho o nome assim O incrível. Hello Beautiful é porque às vezes nós, é dedicado às mulheres empreendedoras e é uma forma informal e bonita de chamar a outra mulher, que muitas vezes nós trabalhamos muito sozinhas, não é? E estamos ali fechadas, e dar aquele empoderamento feminino de que juntas somos mais fortes. Portanto, essa é também uma das premissas do Hello Beautiful. E depois o que eu e a Joana quisemos fazer foi trazer da nossa experiência e daquilo que nós acreditamos que é o bom empreendedorismo, ou empreendedorismo consciente, e trazê-lo para, através do formato de podcast, que ao início era isso que se pretendia. Depois, entanto, surgiu com o merchandising e com a loja, e depois com alguns eventos presenciais que tivemos. Mas, no fundo, o Hello Beautiful o que quer é ser conteúdo útil, conveniente e consistente acerca de como ser empreendedora e o que é que significa ser empreendedora. E nas várias facetas do negócio, desde o que é o empreendedorismo, desde o que é o marketing, o que é que representa, desde como criar uma marca, desde como organizar um evento, desde como criar um podcast, mas sempre, e isso foi uma das coisas que nós sempre definimos, que é sem pozinhos para limpim-pim, sem unicórnios e sem esse tipo de coisas, porque ser empreendedor é difícil, não é fácil, não é um jogo de sorte, não é? Porque a sorte conquista-se, a sorte tem que se trabalhar para ela, e então nós queríamos com a nossa verdade, não é? Através da nossa experiência, como tu bem disseste, eu com a minha experiência e a Joana com a experiência dela, trazer esses conteúdos que são relevantes. Eu acho que acho que a humildade e isso é quase serviço público, ou seja, é tentar ajudar mesmo mulheres, e que tu também trabalhas nesse foro, que é mulheres que estão a trabalhar numa empresa e que de repente querem dar um salto de fé e querem mudar de vida. Como é que o devem fazer? Que passos é que devem seguir para que não criem logo uma página de Instagram ou de Facebook ou de LinkedIn, whatever, ou que tenham uma ideia, mas que depois têm aquilo e depois não sabem o que é que vão fazer a seguir. Têm um primeiro contacto de um cliente e depois não sabem como é que vão de gerir ou como é que vão de atuar. Eu acho que essa é uma das missões da Hello Beautiful. E depois é de criar este sentido de comunidade, não é? De tribo bonita, de que juntas somos melhores, e somos, juntas aprendemos, que apesar de podermos ser concorrentes em algumas áreas, aprendemos todas umas com as outras, inspiramos umas com as outras, e somos um país pequeno, mas enorme, não é? Como eu costumo dizer, e que se não tivermos estas ferramentas para nos alavancarmos e para nos ajudarmos a conseguir ter melhor retorno, não é? E mais sucesso, seja ele qual for, segundo a percepção de cada um,
assim estamos todos juntos. E, portanto, o Hello Beautiful surgiu por isso. Nós já temos 30 episódios com imensos temas. Tivemos algumas convidadas que vieram sempre falar sobre uma perspectiva do alinhamento também, do que é que queríamos também trazer. E o feedback foi muito positivo. Que bom, que bom. Olha, eu estou tão contente de gravarmos este episódio, porque na realidade o empreendedorismo é um tema, ou seja, é uma área que está em expansão. Eu sinto que muita gente agora está, e desde que chegou o Covid e tudo, as pessoas começaram a pensar, não é? Melhor, tipo, será que eu quero esta vida? Será que eu quero mudar de vida? Mas de facto o empreendedorismo não é assim, não é de repente vou ser empreendedor. Pergunto-te, o empreendedorismo é para toda a gente? Não. Na tua opinião? Não, na minha opinião não. Não é para toda a gente e tem dois aspectos. Um é porque o empreendedorismo, ou tu nasces com aquele talento inato, e há muitas vezes em conversas que teve de podcasts que se diz, eu desde pequenina comunicava aos escritórios, ou eu desde pequenina já tinha aquele poder da transação, ou de perceber que eu tinha ali uma capacidade de negociar, não é? Porque é importante. É um dom. É um dom, exatamente, pronto. Claro que obviamente esse dom tem que ser trabalhado, tem que ser praticado. Como o nosso Ronaldo, ele pratica para conseguir alcançar, e todos os outros empreendedores. E depois existe o outro lado da moeda, que é, se eu tenho uma empresa, se eu sou empresária, não é? Ou se eu sou empreendedora, se todas as pessoas da minha equipa forem querer ser empreendedoras, o que é que vai ser do meu negócio? Ou seja, isto para dizer que as empresas precisam de talento, precisam de recursos humanos. Portanto, de repente, se todos nós queremos ser empreendedores, então, em vez de termos uma quinta, por exemplo, imagina, com 20 bons recursos humanos, 20 colaboradores apaixonados, talentosos, que vestem a camisola, esses 20, se vão querer ter quintas, vão ter 20 quintas iguais. Não existe produto, não existe mercado para isso tudo. Portanto, o que eu costumo dizer às minhas clientes, e falamos muito isso no Hello Beauty, falei, tem muita certeza se tens aquele músculo da confiança trabalhado para perceber se tens resistência e resiliência para ser empreendedor. Tu sabes, é assim, se calhar há meses muito bons, há meses muito maus. O Covid e a pandemia veio esfarangalhar isto tudo, porque de repente tivemos que fazer contas de novo, perceber o que é que valia e o que é que não valia. Houve algumas empresas, sim, que enriqueceram e que ganharam dinheiro, e não acho nada mal contra isso, porque a economia tem que continuar a crescer. Claro. E as crises são muitas vezes oportunidades para alguns, não é? Exatamente, é isso mesmo. Eu dou-te o meu exemplo. Eu estudei publicidade e marketing, trabalhei em agências de publicidade, depois fui para empresas de marketing. Eu, quando decidi mudar de vida, eu nunca na vida pensei que ia ser empreendedora, porque eu tinha muito aquela premissa de, não, eu quero receber aquele meu ordenado fixo ao final do mês, com as condições que o banco me dava na altura, que eram ótimas, e não me vou pôr aqui ao Deus dará. Claro. E que está tudo bem. E é uma das coisas que nós podemos desconstruir já aqui, que é, está tudo bem em tu seres essa pessoa que pensa dessa forma e que podes ter, imagina, podes estar lindamente a trabalhar, sei lá, na banca, e estares feliz com o que a banca te dá, e viveres, imagina, o teu propósito no voluntariado que fazes, sei lá, com crianças nos hospitais, whatever. Estou a dar um exemplo assim que inventei agora. Mas porque às vezes as pessoas dizem assim, a minha forma de contribuir tem que ser a forma com que eu vou ganhar dinheiro. Mas às vezes não é assim, não tem que ser assim. Eu tenho conhecido imensa gente que está super realizada, por exemplo, sei lá, com a maternidade, e até criou um projeto para ajudar outras crianças e não sei o que, ou outras mães, mas a sua fonte de rendimento não vem daí, vem de outro sítio. Então, também podemos desconstruir esta ideia de que todos temos que ser empreendedores, que todos temos que ter, não é? É certíssimo o que tu estás a dizer, e eu acho que é mesmo uma mensagem boa para esta nave, que isso seja dito, porque eu, quando trabalhei nas empresas, e a última oportunidade que tive, eu trabalhava em motivação interna dos colaboradores, e eu dizia imensas vezes isso aos meus colegas, que é, se formos, o nosso mindset tem que ser quando nós entramos pela porta da rua. E temos que deixar os problemas do lado de fora, e quando entramos aqui vamos ter um dia bom, vamos ter um dia positivo. E como é que vamos ter um dia positivo? Vamos contribuir para a empresa, vamos contribuir para a produtividade da empresa. Não vamos pensar só umbilicais, porque as equipas são precisas, os recursos são precisos. Eu trabalhei numa equipa que nós éramos 200 pessoas. Se eu não tivesse uma managing director, uma diretora que fosse extraordinária, porque ela era extraordinária, ela via um jogo de Portugal e ela dizia assim, a esta hora para tudo, ela comprava cascóis, ela comprava cervejas, nós fechávamos a sala grande do piso e nós juntávamos todos lá.
Ou seja, e ela fazia aquilo porque sabia perfeitamente que tinha que motivar os recursos. Agora, ela teve a ideia, mas outra pessoa que está sentada, uma secretária, pode ter essa ideia, pode levar essa ideia ao seu managing director ou ao seu responsável. Porque o que eu sinto muitas vezes é que os líderes lideram sozinhos. Pronto. E precisam também da ajuda dos colaboradores. Eu lá no colégio, por exemplo, eu uso muitas vezes a senhora que me vai limpar, a dona Fernanda. E se ela me der um comentário pertinente, claro que obviamente eu vou ouvi-la, claro que se calhar eu vou mudar o meu pensamento e vou ter em conta aquilo que me está a dizer. Portanto, nós não somos aqueles macaquinhos que, portanto, se trabalharem numa empresa e se quiserem fazer mais pela vossa empresa, falem com os vossos líderes, falem com as vossas chefias, de uma forma construtiva, claro, obviamente, porque as empresas precisam mesmo disso. E não precisam de pessoas, não lhes vou chamar de desistentes porque é feio, mas pessoas que desistem daquela empresa, né, porque também se fala muito do descartável. Né? Não funciona, vou descartar, vou-me embora. Não, tentar dar ao máximo. Eu só saí da empresa que estava depois de ter dado muito ao litro, mesmo, muito, eu dei muito ao litro. E saí numa altura que eu senti que era a altura certa. Pronto, completamente serena, completamente tranquila. Já estavas noutra fase de vida? Eu fazia granola às pasadas em casa, que é engraçado, que quando eu fiz esse post no Instagram, milhares de pessoas vieram dizer, Inês, eu também comecei assim, a Lia da Trinca, a Marta Lixas, ou seja, toda a gente, a Sara Martos Santos, toda a gente encontrou esse pretexto, não é? Essa paixão, como tu estavas a dizer, e que na altura eu comecei a fazer, não para ganhar dinheiro, mas efetivamente para oferecer. Depois quando eu comecei a ver os custos, perspectiva de negócio, não, isto tem custos, eu tenho que ganhar alguma coisa, ou pelo menos tenho que fazer aqui um preço razoável. Claro. E foi o meu primeiro micronegócio. Portanto, isso pode acontecer, da mesma forma que se faz voluntariado, está tudo bem, ou pode-se ter, por exemplo, como eu tenho muitas clientes minhas que têm um emprego principal, não é? Ali uma fonte de rendimento principal, e depois têm... Desenvolvem a sua marca, ou desenvolvem um projeto e... Algo pequeno, que muitas delas ambicionam que seja algo grande. Mas outras que estão ali bem. Ou seja, deixa faturem aqueles 500 euros, 1000 euros por mês, está tudo bem. E tudo é válido. E tudo é válido desde que tu te sintas realizada. Lá está. Exatamente. Olha, então diz-me lá, para ti, quais são assim, as características de uma empreendedora? Bem, primeiro tem que ter muito respeito por si própria. Porque o ser empreendedora, o não às vezes não ter horários, o ser dona da sua agenda, não é? Eu dizia que eu era dona do meu tempo. Se tu não tens de ter respeito por ti, saberes quais são os teus limites, não é? Sim. E se vais ser líder, patroa de ti própria, tens que perceber quais é que são. Ok, então eu organizo, por exemplo, a minha agenda. À sexta-feira. Super organizada e disciplinada. Super organizada, super disciplinada. Portanto, respeito acho que é a primeira coisa, com o organizada e disciplinada como subcategorias. Depois tens que ter muita confiança em ti própria. Ou seja, e muita robustez. Tens de ser uma pessoa robusta, tens que acreditar em ti. Para lidar com as pauladas que vais apanhando. Com as contrariedades, que é, vais ao IFP pedir um apoio e ficas 6 meses à espera, pedes para alugar um espaço e pedem-te uma renda, uma caução e ainda mais outra, e tens que pensar como é que vais pagar aquilo, ou a pensar que vais alcançar 10.000 seguidores no mês para fazer uma campanha XPTO e o Instagram muda o algoritmo e tu não ganhas nenhum. Portanto, tens que ter, não é? Tens que ter, ou organizas um retiro e investes ali do teu tempo e de repente só tens 10 inscrições. Como 10 inscrições? Então isto está tão bom. Pronto, porque às vezes a gente faz isso, não é? Exato. E depois a outra coisa que eu digo sempre, assim, nós temos de ser comerciais. E eu acho que eu não sei que é outro mito, não é bem um mito, é um preconceito. É um preconceito, que eu acho que nós viemos com isso, acho que é a nossa geração. Não sei se tem a ver com os nossos pais, alguma coisa que nós ouvíamos em casa, não sei. Porque efetivamente eu nasci a ouvir, vender enciclopédias, as portas frias, as portas quentes, ou seja, aquelas terminologias mais comerciais, mais de venda. Mas é assim, se nós temos um produto à venda, ou um serviço, e se nós queremos que ele se venda e que alguém o compra, ou seja, que haja ali uma transação comercial, nós temos que fazer por ele. Claro. Ou seja, e não só pensar que vou-os publicar às 10h10 no Instagram e este post vai-me garantir 10 vendas. Não vai. Há pessoas que se calhar conseguem, mas é porque têm consistência também por detrás. E se calhar enviaram uma newsletter, fizeram um contacto telefónico, se tem uma loja aberta, puseram uns posters ou uns cartazes, ou fizeram um press release. Ou seja, existe todo um trabalho de planeamento e de estratégia consistente para que tu, como empreendedora, consigas vender. Eu já tive pessoas que me diziam, mas eu não consigo ser comercial.
Sim, mas ninguém está a dizer. Olha, é o que eu mais ouço. É, não é? É, porque imagina, o meu público é dentro da área do desenvolvimento pessoal e espiritualidade. E ainda há aquela coisa, na minha opinião, muito religiosa, de que aquilo que é bom, que faz bem às pessoas, que é para ajudar, não pode ser cobrado, ou tem que ter um valor baixo, ou tu não podes vender, tem que ser as pessoas a vir ter contigo. Sabes, há toda uma coisa à volta, uma nuvem, que depois, obviamente, que se as pessoas não estudam ou não pedem ajuda, não conseguem vingar. Não é? E depois ficam a pensar que o problema é delas e que são elas que não têm valor e quando não tem nada a ver com isso. Eu costumo dizer muitas vezes que a minha grande sorte e suporte foi ter o Rui, o meu marido, que é marketeer e que me ensinou ao longo destes anos tanto e que é o grande cérebro, eu costumo dizer que eu sou o coração e ele é realmente a mente e tem que haver mente e às vezes temos que ser nós próprias, não é? A ser mente e coração e tudo. Estamos a estar super alinhadas, certo? Alinhadas. Certo, certíssimo. E é preciso pedir ajuda. Não temos que saber tudo. É preciso pedir ajuda e o que eu sinto também é que às vezes as empreendedoras quando vêm já vêm com um mindset que vai ser fácil. Ou que vai ser fácil alcançar aquele dígito ou aqueles números, etc. E não é, porque primeiro temos que pensar que a nossa escala é reduzida, não é? A menos que queiras pensar num produto que vais fazer uma expansão internacional ou que já estás lá fora e que faz essa expansão. Agora, tu sabes, se calhar, quantas pessoas é que não te dizem eu vou fazer coaching, eu vou fazer yoga, eu vou fazer... E às tantas não há mercado para tudo. Portanto, temos que estudar também o nosso posicionamento e perceber onde é que nos vamos encaixar. E onde é que nos vamos diferenciar. Exatamente. Isso é uma das coisas mais importantes. Sim, mais importantes, é a diferenciação. Aliás, eu costumo dizer que podemos nos inspirar nos outros, mas podemos fazer o copy-paste, mas façam sempre o special. Ou seja, é o vosso special, o vosso storytelling, a vossa forma de criar, de atuar, de ir procurar novas parcerias ou de um sítio novo onde vocês queiram produzir uma coisa nova. Porque senão o mercado vai estagnar e o que é que vai acontecer? Os negócios vão fechar porque não vão ter rentabilidade. E um projeto tem que ser sustentável financeiramente. Há pessoas, ainda ontem estava numa palestra e que ouvi um grande empreendedor a dizer que ele agora está-se a dedicar a um negócio que é apenas sustentável. Ele não quer ganhar dinheiro. Ou seja, a única coisa que ele quer é assim, ele gasta e ele ganha. Ele gasta e ele ganha. Portanto, não existe a terceira que é ganhar dinheiro. Pronto. Exato. Mas ele já chegou a um patamar que ele não precisa. Portanto, ele está a fazer não voluntariado, mas está ali a ajudar através daquele negócio, portanto, está a gerar economia, pronto, que é o que é preciso. Agora, quando nós somos empreendedoras de primeira viagem, temos que ter muita noção, primeiro fazer muito bem as contas e perceber o que é que temos que investir, o nosso plano de negócios, importantíssimo, perceber se o conseguimos recuperar a 3 anos, 5 anos, etc. Há clientes minhas que acham que em 6 meses pagam aquilo que investiram. Não pagam. É impossível. Eu arrisco a dizer que nos primeiros anos tu só investes. Só investes. É só mesmo para pagar as contas e continuas a investir. Investir no que for, né? No teu espaço, no teu conhecimento. Em produtos, quiseres, em E às vezes as pessoas não estão muito bem preparadas para isso. Não estão, porque depois não fazem bem a conta, ou seja, não criam ali o balão de oxigênio. Se tu não crias o teu balão de oxigênio, como é que vais respirar? Vais estar sempre ali em apneia. Depois o que é que vai acontecer? No desenvolvimento pessoal, o que é que as pessoas vão ter? Vão ter crises de ansiedade, vão ter depressões, vão pensar que não são capazes e depois, se calhar, não vão ter coragem de voltar a trabalhar por conta de outrem e depois torna-se ali um problema grande. Agora, que a taxa de empreendedorismo tem vindo a subir? Tem, largamente. Sim. E na parte feminina, muito mesmo. As mulheres cada vez mais querem dar esse salto e sentem que são chamadas a fazer outras coisas. Agora, a tua pergunta é, nem todos somos empreendedores, portanto, se sentimos que somos empreendedores, façam tipo um volte-face à infância e perceber como é que brincavam, não é? Como é que se havia ali uma capacidade de negócio ou não havia. Há muitas vezes que muitas brincadeiras começam por vender limonada, não é? Aos amigos. O meu filho mais velho nas férias pintava conchas e vendia e eu já disse, este tipo vai ser empreendedor, viu aqui um potencial. E sentes isso agora, que ele tem mesmo esse Ele agora está perfil? naquela fase dos 16 anos, portanto ainda está ali agora está naquela autodescoberta grande de perceber exatamente o que... Mas eu também não acredito que uma pessoa faça, e tu já disseste isso em episódios, uma pessoa não vai fazer tudo igual. Exato, e não tens que ser sempre a mesma coisa. Mas olha, eu descobri muito cedo que era empreendedora, eu não conseguia
parar em nenhum trabalho fixo. Não conseguia. Desmotivava-me muito rapidamente e estava sempre com projetos paralelos, estás a ver? Imagina, eu aos 23 anos fundei uma escola de dança, sem saber, sabendo zero de como se abre uma escola de dança e fazer. Pá, eu fazia piscinas para todo lado, no Algarve, a dar aulas, não sei o quê. Ou seja, e quando estava nos empregos, ia sempre dar uma aulinha de dança ali. Depois comecei com as meditações, ou seja, eu percebi claramente que não havia volta a dar, no meu caso. Eu estava sempre com ideias à frente, sempre a ter visões e a querer manifestar. Então, para mim, foi muito assim, tipo, por mais instável que possa ser a vida de um empreendedor, aquela vida instável dava-me muito mais ânimo do que ter uma coisa certa. E eu tentei, também para ter essa experiência, sabes? E senti, não consigo vibrar aqui, estás a ver? Não dá. Eu, para vibrar aqui, tinha que ser a dona disto e implementar aqui as minhas ideias, estás a ver? E pronto, mas sou eu. Pronto. Claro, e cada exemplo é um exemplo e nós somos todos seres individuais. O meu pai era de Marinha, a minha mãe trabalhava na Segurança Social e eu sempre ouvi aquele estigma que era: eu vou ficar naquela vida, a minha vida Exato. toda. Pronto. Eu, quando terminei o curso de Publicidade e Marketing, fui estagiar para uma agência e a primeira vez que eu disse à minha mãe que ia ser daquela agência, assim: mas porquê, filha? Não estás bem? E eu assim: não, mãe, está-me a precisar dar um salto, vou ganhar mais, vou conhecer outras pessoas. Ai, filha, mas isso é muito perigoso. E eu assim: não, mãe, não é, vai correr tudo bem, pronto. E às vezes nós também temos de desconstruir isto. Acho que a nova geração agora vai fazer isso com os pés para as mãos. Sim, sim. E eu, quando era pequenina, eu lembro-me que eu fazia, tipo, espetáculos, que eu dizia que eu queria ser artista, mas não havia cá gratuitos, só a gente tinha que pagar bilhete. Portanto, já havia ali o empreendedorismo ali à tona. E pronto, e é curioso. Igual estou-me a lembrar, os meus filhos também fazem espetáculos quando alguém vai lá à casa e também há bilhete, portanto também há ali uma... Puxaram à mãe. E depois também ouvem, sabes? Claro. Acho que as conversas à mesa são também super dentro... importantes, não é? Ou seja, depende daquilo que nós vamos conversando com eles e aquilo que lhes vamos ensinando. Nós somos um exemplo real para eles, claro. Olha, então acho que vou-te desafiar, assim de uma forma, pronto, por fases, a traçar aqui um plano, porque eu agora estou a imaginar as mulheres que nos estão a ouvir, daqui da minha comunidade, muitas delas são minhas alunas e querem dar esse salto, querem servir, querem, enfim, começar a, sei lá, dar aulas de meditação, então o que é que alguém que nunca foi empreendedor, mas sente que de dar esse passo, poderá fazer? Portanto, qual a primeira etapa? Ou seja, se tu agora tivesses alguém à tua frente, como é que delineavas esse plano para a coisa correr bem ou para se abrir esse campo? Tenho que puxar a brasa à minha sardinha. Claro, é isso mesmo. Então, a primeira coisa que eu diria era para ouvir os episódios do Hello Beautiful, ou seja, os primeiros, porque fala muito do que é o ser empreendedor, o que é o empreendedorismo, os primeiros passos, e perceber-se, e alguns exercícios que nós damos lá, perceber-se exatamente se elas estão nesse ponto de tipo de respostas que vão dar, se vão de encontro a... Ou seja, se tem essa... Logo aí conseguem logo fazer essa triagem. Perfil, exatamente, essa triagem. E depois, da forma como eu trabalho, é através da consultoria, as pessoas podem vir ter comigo, enviam uma mensagem e querem fazer a consultoria. Pronto, o que eu faço a metodologia é, a primeira sessão são 30 minutos, tem um custo zero para a pessoa, e o que eu peço para a pessoa é para a pessoa se apresentar e para falar do ponto onde ela está. Ou seja, se já tem um negócio, se não tem um negócio, se quer criar um negócio, etc. E eu depois dou logo o meu diagnóstico e percebo se aquela pessoa está numa fase em que se calhar ainda tem que fazer algum desenvolvimento pessoal, com alguma coach ou alguma outra fase que ela precisa para se definir melhor. Para se definir, exatamente. Imagina que essa pessoa diz: estou com imensos problemas financeiros. Não, primeiro vai fazer contas, vai falar com o marido, se tem marido, com a família, etc., para perceber se está numa fase em que pode... realmente investir. Investir, exatamente. Pronto, é uma palavra... Porque ser empreendedor é investir numa primeira fase. Exatamente. Só para relembrar. Exatamente, só para relembrar, exatamente. Portanto, a consultoria tem uma sessão comigo, em que eu logo percebo em que fase é que aquela pessoa está, e eu depois dou esse diagnóstico à pessoa. Se a pessoa quiser continuar, faz então a consultoria, que normalmente são 4 a 5 sessões, e que depois segue uma série de briefings, etc. Outra recomendação que eu dou, que vem na parte do marketing, é que comprem e leiam um livro que eu publiquei há pouco tempo sobre ele, que é do Seth Godin, que é sobre marketing. Isto é marketing. Que abre muito os olhos, porque... Como é que se chama o livro? Isto é marketing. Ok. Pronto. É maravilhoso o livro.
porque ele tem um mindset super atual, muito alinhado com a nova era, que fala muito que o marketing é sobre mudança, não é sobre venda, mas é sobre mudar comportamentos. Uhum. Então, também se podem rever aí para perceber se querem então entrar nesta premissa e neste caminho do marketing. Lá está, o empreendedorismo tem muito a ver com o marketing também. E depois é ter uma conversa em casa. Ou seja, se a pessoa, obviamente, se for uma pessoa sozinha, fazer as contas e perceber, que foi aquilo que eu fiz, ter uma folha em branco e de um lado escrever despesas e proveitos, e perceber se, ou se despedir, ou se mudar daquele trabalho, se consegue ter, através dos proveitos que tenha. Por exemplo, imagina que uma pessoa tem uma renda de casa, de um pai ou de uma mãe, e tem ali uma ajuda. Não é? Já lhe permite ter essa ajuda financeira durante um determinado período de tempo. E depois há negócios ou projetos de empreendedorismo que não têm necessariamente a ver com produção de material. Não é? Exato. Pronto. Hoje em dia já acontece muita coisa, por exemplo, online, não é? Os Exatamente. infoprodutos. Exatamente. Ou mesmo o nosso trabalho, não é? Pronto, porque o nosso trabalho somos nós. Portanto, Exato. claro que obviamente tens que produzir, mas não tens que ir fazer um protótipo, patentear, etc. Não tens coisas físicas. Físicas, exatamente. Pronto. Portanto, tens que fazer, eu acho que tens que fazer muito bem as contas, ouvir muito sobre o que é o empreendedorismo, do que ele é feito, do investimento que tens de fazer, analisar contas no banco, depois falar comigo e depois, obviamente, depois seguirá, por exemplo, para a Joana, portanto também tenho que falar aqui do Hello Beautiful da Joana, que depois faz o trabalho todo de branding e definição de estratégia de comunicação e de site, e pronto, eu acho que é fazer um plano, ou seja, mesmo fazer um plano em 3 tempos, portanto pensar, ou seja, se eu sair ou se eu me despedir, ou se eu mudar de vida nesta data, dinheiro que eu tenho no banco é este, serve para quanto tempo. Temos que ser muito racionais, é o que tu estavas a dizer. Temos que ser muito pé no mentais. chão. Pé no chão, exatamente, pé no chão. E depois ainda perceber se existem, porque existem, às vezes existem, tipo, fundos do europeus ou algum tipo de ajuda que se possa recorrer. Porque às vezes há concursos que nós nem fazemos ideia e estão aí, não é? E que estão aí que podem ser, que podem ser aproveitados para quem precisar. E depois é pensar exatamente em que tipo de produto ou tipo de serviço é. Ou seja, se é disruptivo, eu adoro a palavra disruptivo, ou seja, rasgar. Porque ser diferente, não é? Arriscar. Porque já há tanta coisa igual, não é? E eu acredito piamente, muitas vezes diz que já não se inventa a roda. Eu acho que se inventa a roda. Okay? Uma roda pode ser quadrada e anda na mesma. Os Transformers são assim. Portanto, vamos dar asas também à nossa criatividade e a pôr em prática. E não ter medo de vender. Eu acho que isso é super importante, não é? E de se valorizar. Porque se realmente nós acreditamos em algo, num produto, num serviço, é essa autoconfiança que estás a dizer. Temos que acreditar nele e não ter medo de falar nele e dizer isto é bom e está aqui, está disponível e tem este valor. Não é? Mesmo. Isso é super importante. E não deixar que depois da parte toda de construção e de investimento ficamos ali sentadas a pensar, não, os clientes vão começar a bater à porta. Não vão. Não vão, porque todos vivemos num marketing 5.0, não é? Em que é uma era digital fortíssima e que cada vez mais se vão inventar coisas. E nem todos temos que ter, eu também digo isso muitas vezes, nem todos temos que ter um perfil do Instagram, não é? Porque se calhar os clientes dessa pessoa nem estão no Instagram. Exato. Portanto, se não conhecemos também quem são os nossos clientes. Exatamente, não é? Muito importante. Muito mesmo. Saber onde é que estão os nossos clientes, quais são o que eles fazem. As dores deles, não é? Exatamente, sim. Porque a minha avó, se quiser comprar um produto, sei lá, uns sapatos ortopédicos, não vai procurar no Instagram. A minha avó não tem Instagram. Se calhar mais facilmente vai ver numa carta, ou vai ver na televisão, ou vai ver numa loja de rua. Portanto, existem inúmeras coisas. E depois há outra coisa, mas eu aí, como manifestadora que sou, eu gosto de abrir portas, eu não fico à espera, não é? Tu sabes, pronto. Porque quando sinto que tenho que me colocar ao serviço, eu coloco-me. Portanto, não tenham medo. Vão olha, sejamos, no outro dia alguém me dizia, você parece a padeira de Alves Barrota. Eu, sim, você vai e dá e faz. E eu, sim, pronto, então sejamos mais padeiras. Porque temos tantas figuras icónicas da nossa história, não é? E que precisamos de mais para vender e para vencer e para que Portugal alcance. É muito interessante isso que estás a dizer. Temos tantas figuras icónicas que abriram caminhos, não é? Tantos caminhos que foram abertos, ou seja, está no ADN, não é? do povo português, da cultura portuguesa, não é? Esse empreendedorismo, no fundo, não é? Essa força de empreender, de rasgar, de abrir caminhos, não é? Então não tínhamos medo de navegar. Exatamente, é isso mesmo. E de descobrir outras coisas por aí. Exatamente. E depois outra coisa também importante, que é
Se não der certo, está tudo bem. Porque Nós, e os americanos nisso têm um mindset, porque assim, um negócio é um negócio, não é? E um negócio, ou nós definimos desde o princípio que é um hobby, e está tudo ok, ou decidimos que é sustentável e que é gasta, ganha, ou então se é para ganhar dinheiro. Se é para ganhar dinheiro e ele deixa de ser lucrativo, então não tínhamos medo e fechamos, ou reinventamos, ou vamos à procura de outras soluções. Agora, estar ali naquele aspecto... Torna-se um sofrimento. Torna-se um sofrimento, sim, e depois já nem ficas criativo o suficiente e deixas de ser empreendedor, porque já nem estás a aprender, não estás a conquistar, estás ali naquele ramo. Claro que obviamente custa, e custa muito, e basta, tenho passado por imensos sítios e no Instagram vê-se um monte de gente a fechar portas, e é triste, e nós somos emotivos e temos que ficar tristes e sentimentais. Mas assim, mas é acreditar que estamos a abrir aquela porta para abrir outra janela. Para quê? Não é? Para quê que eu estou a passar por isto, não é? Não é o porquê, o eterno porquê. Não é? É para quê? Se calhar vêm aí novas coisas tão boas reservadas para mim. Sem dúvida. Portanto, vamos também à luta. Sem dúvida. E ter essa maturidade, não é? De perceber que, olha, isto não deu, não resultou, vou abrir mão, não vou ficar aqui preso ou a sofrer e vou partir para outra. Um empreendedor é muito isso também, não é? É saber perder, literalmente, para poder ganhar mais à frente e reinventar-se. Mesmo. É uma mensagem muito importante também, mesmo. Inês, que tema! Que tema! Dava para... Que tema necessário! Que tema necessário, realmente é verdade. Dava pano para mangas, temos que voltar. Quando quiseres. Temos que voltar. Obrigada, Inês. Obrigada eu, meu Obrigada amor. também pelo teu servir e por estares aí a abrir caminhos e portas para nós passarmos. É um caminho bonito. Obrigada. Obrigada eu. Obrigada também aí em casa por nos terem ouvido. Espero que tenham caído assim umas fichinhas e quem sabe está aí agora a florescer a semente do empreendedorismo no vosso coração. Para a semana voltamos com mais um convidado para mais uma viagem. Até já.